A família White tem uma tradição. Todos os natais eles passam juntos no chalé da família, que foi onde os pais criaram as duas filhas. E lá eles usam sempre as mesmas decorações desde que elas são crianças, comem sempre o mesmo bolo, trocam presentes, ficam de pijama. Só que esse ano em específico as tradições aí vão ser rompidas porque a filha mais nova deles, que se chama Rosie, decidiu se casar com um namorado que ela conhece há só 3 meses. E aí qual a data que ela escolhe para esse casamento tão repentino? A véspera de Natal. O terceiro livro da nossa maratona de Natal chama Casamento em Dezembro e foi escrito pela Sarah Morgan. E se você nem fazia ideia de que estava rolando uma maratona natalina por aqui, seja muito bem-vinda. Esse é o terceiro vídeo, então, de uma série que vai acontecer de agora até o Natal. Então, cada semana eu trago um livro de romance que se passa aí nesse clima de Natal. A gente já leu Um Namorado de Natal, que foi o primeiro, e semana passada lemos Um Amor 5 Estrelas, que é um novo livro da Beth O'Leary, que é uma autora de romances bem famosa. Então, se você quiser conferir, eu vou deixar os 2 vídeos aqui em cima e também na descrição do vídeo. No fim desse vídeo, eu te conto qual será a leitura da semana que vem, assim você tem tempo de ler também se quiser e me encontrar no próximo vídeo. Brevemente, acho que vale me apresentar, caso você não me conheça, eu sou a Márcia, esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre livros e também uma newsletter quinzenal lá no Substack, na qual eu te mando textos meus, além de mais dicas de séries, filmes, livros, tudo que a gente pode fazer para aproveitar aí os nossos tempos de pausa com mais qualidade e preferencialmente longe das redes sociais. Vou deixar o link também para se inscrever na newsletter aqui na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos falar de Casamento em Dezembro. Dá pra ver uma cabecinha aqui? Tem alguém querendo pausar para o chá. Já adianto que eu gostei bastante dessa história, foi o meu favorito dos 3 que a gente leu até agora, que acho que ele tem uma vibe bem natalina, assim, tem esse ambiente aconchegante, vai falar muito sobre família, então acho que a história se desenvolve melhor e ele foge de alguns clichês, ainda que ele abrace vários outros, mas ele foge de alguns clichês que estavam me incomodando aí na nossa maratona, que são as pessoas simplesmente não falarem sobre as coisas, mas isso é um assunto mais pra frente. Casamento em Dezembro vai ter bem aquele esquema assim de livro familiar, que a família toda se encontra num lugar, e aí o livro vai focando em núcleos específicos daquela família e todo mundo meio que tem uma questão com os outros ou tá escondendo um segredo um dos outros, e aí o livro vai mostrando isso, como que tem essas rusgas na família e esse encontro potencializa tudo. Tem 2 livros que eu penso imediatamente quando eu falo desse estilo, que são até livros bem famosos da Emma Straub, acho que é assim que fala o nome dela, que são Somos Todos Adultos Aqui e Os Veranistas. Esses 2 livros têm essa dinâmica assim dessa família que parece perfeita às vezes, mas que tem várias ranhuras, vários segredos, várias mentiras, várias intrigas, né? E acho que o ambiente familiar, no fim, é um ambiente muito frutífero pra esse tipo de história, porque realmente é bem isso, né? Por mais que todos façam parte da mesma família, as pessoas têm segredos e são indivíduos e tem todo esse peso da dinâmica familiar também. Então isso tudo vai estar presente aqui em Casamento em Dezembro. Quais são os segredos da família White? Para começar, os pais, que chamam Maggie e Nick, estão divorciados já há vários meses e estão prestes a vender, inclusive, esse chalé que a família tanto ama e que é onde eles viveram a vida inteira. Eles estão prestes a vender esse lugar e se divorciar oficialmente, né? O pai só saiu de casa e tá morando em outro lugar. Eles não contaram isso para as filhas, já faz meses, isso aconteceu no verão e eles estão no Natal, né? E aí, de repente, a Rosie liga para eles e fala: gente, vou me casar e vou me casar no Natal. E isso é tipo, sei lá, ação de graças e ela diz que vai casar no Natal. Eles ficam pensando ali o que a gente faz agora. E a Meg sugere que eles mintam que estão casados ainda, que nada aconteceu, que esse divórcio nunca aconteceu. Então a gente vai ter os pais delas num namoro falso, o que eu achei genial, muito refrescante como essa história vai ser conduzida, porque eles foram casados 30 e tantos anos e agora eles vão ter que fingir que ainda estão juntos para as filhas não descobrirem nada. Até porque, né, pensando assim como a Meg, acho que faz um pouco de sentido o pensamento dela, porque meio que o divórcio é a antítese de um casamento, né? O caminho oposto a casar com alguém. Então meio que ia dar uma matada no clima mesmo ela chegar e dizer: ai, não, pois é, a gente se divorciou e tal. Então faz sentido pra esse namoro falso acontecer. E aí eles vão viajar então pra Aspen, porque daí a história é a seguinte: a Rosie vai casar, a sogra dela tem um spa, hotel luxuoso lá em Aspen, então o casamento vai ser um casamento natalino, na neve, e vai acontecer lá. Então a família dela, que os pais moram em Londres, a irmã também, vão ter que todos viajarem aí pros Estados Unidos, pro Colorado, pra
acontecer esse casamento. Então os pais vão ter que fingir super ir num ambiente novo. Então vão ter que dividir o quarto do hotel. A sogra da Rose já tá planejando vários eventos românticos pros pais dela fazerem. Amo essa ideia muito, assim, achei muito legal serem personagens mais velhos, que têm uma chance de romance, e eles vão ter bem essa trama, assim, de começarem a fazer as atividades, passear de trenó, jantar no topo da montanha, e ficar ali cozy na lareira, e vão começar a se reapaixonar, assim, e a olhar pro passado e pensar, nossa, o que aconteceu, né? Por que a gente se afastou tanto, se a gente se diverte tanto juntos? Por que a gente, né, se separou? Não é que a gente se odeia, a gente se gosta. Então eles vão entrar nesse caminho do namoro falso. Eles são meu casal preferido, posso confessar aqui. Aí a gente tem, por outro lado, a Katie, que é a filha mais velha, né? Que ela é médica, e ela é uma médica, assim, que ser médica desde criança. A irmã dela tem um problema de saúde, de asma e tal. E quando ela viu a irmã sem ar chegando no hospital, ela ficou meio traumatizada e resolveu que ela ia ser médica pra poder cuidar da irmã e também poder ajudar outras pessoas. Então ela é uma médica que tá super sobrecarregada. Ela não tem vida pessoal, não tem vida social, ela não namora, ela não sai com ninguém, ela não tem nenhum relacionamento, assim, nem com os amigos, ela mal vê os amigos, ela tá totalmente sobrecarregada. E ela tá passando ali por uma situação de estresse pós-traumático que ela não contou meio que pra ninguém, que algo aconteceu ali com ela que foi muito traumatizante, e ela tá questionando tudo, se vale a pena continuar sendo médica, só que dela tem muito medo também de falar isso, porque ela se sente, né, um fracasso de abandonar algo que ela investiu tanto tempo, que todo mundo tem muito orgulho dela por ela ser médica e tal, então ela tá nessa pira, e ela não contou pros pais nem que ela tá sobrecarregada, nem que ela sofreu essa situação aí que vai gerar o estresse nela, nem que o hospital deu pra ela uma licença médica porque ela tá mal mesmo, ela precisa se recuperar. E ela recebeu então uma licença, ela não tá lá pro feriado só, ela tem um mês de licença médica ali pra se cuidar. Então ela tá guardando todos esses segredos. E aí quando a Rose liga pra ela e diz, eu vou casar com esse cara e tal, ela fica meio maluca e começa tipo, não, eu vou impedir esse casamento custe o que custar. Ela vai começar plantando dúvidas ali na cabeça da irmã, vai ficar o tempo inteiro questionando, vai ser bem chata, interrogando todo mundo, ela tá ali pra destruir aquela festa sim ou sim. E por último a gente tem a filha mais nova, que é a Rose, e ela tem só 22 anos, o que também faz, eu acho, né, com que todo mundo fique muito preocupado de ela tá se casando e tal, ela é super jovem, mas ela tem um histórico aí de ser uma pessoa que muda muito de ideia. Um dia ela queria ser astronauta, no dia seguinte ela tava numa loja comprando todos os materiais para se tornar ceramista. Então ela se apaixona muito rápido pelas pessoas e acaba os relacionamentos. Ela se imagina vivendo uma vida e ela planeja toda aquela vida, na semana seguinte ela já nem quer mais. Então ela é muito volátil, assim, ela não se prende muito a nada, que faz com que todo mundo questione, né, essa escolha dela de casar e logo assim tão rápido, porque ela vai se arrepender, né? Se for se basear no histórico dela, ela vai se arrepender. A Rose é uma filha muito mimada também, porque como ela tem esse problema de saúde, né, da asma, a família dela toda super protege ela e meio que não deixa ela ter autonomia pra nada. Todo mundo acha que sabe o que ela tem que fazer, se ela tem uma tossinha, já tá todo mundo, tu tá com a tua bombinha, assim, ficou todo mundo muito traumatizado com os episódios de asma dela, mas meio que sufocam ela também, assim, com esse super cuidado, essa super proteção. E ela foi morar nos Estados Unidos, conheceu esse cara, e tudo isso foi muito bom pra ela, então ela também tá mudando, assim, tá se tornando mais autônoma, mais dona das decisões dela, mas o grande dilema dela aqui nesse livro vai ser que a Katie, irmã dela, realmente vai colocar na cabeça dela essa minhoca de tipo, mas será que eu quero me casar mesmo? E aí um dos grandes argumentos dela é que os pais se casaram tão rápido quanto ela tá se casando agora e tem um longo relacionamento aí de mais de 30 anos. Então também, se os pais se divorciam, ela não vai acabar com toda essa história dela, né? Com toda essa crença dela. O livro vai ser dividido então entre as histórias dessas três personagens, a Meg, que tá aí no namoro falso com o próprio marido e escondendo das filhas que tá divorciada, a Katie, que é essa irmã mais velha sobrecarregada, com esse grande segredo de que talvez ela não quer mais fazer algo que compõe muito a personalidade dela. E, por outro lado, enquanto ela tá interrogando todo mundo e tal, ela também conhece um cara, que é o padrinho, que é, assim, total energia de gostoso, ele tem muito. E ele é esse cara, que ele é meio lenhador, ele é médico de árvores, é assim que ele se define, constrói casas na árvore, não sei o quê. Ele é meio cínico, assim, então é um personagem que também tem isso. Em teoria, o
plot romântico dela é um pouco inimigos ali, eles se odeiam no começo, porque ela tá cheia de perguntas, sendo meio chata mesmo, e em teoria eles deveriam ser inimigos aí que vão começar a ter uma grande atração um pelo outro. Eu não acho que o livro cria essa inimizade bem, me parece só que eles já estão um afim do outro e que daí precisam se implicar um pouquinho pra encher aí as páginas enquanto a gente tá lendo, sabe? E a Rose é essa indecisão aí do casamento, e ela lidando com a família que tá agindo meio esquisita também, porque a irmã tá meio estranha, os pais também estão super afetuosos, assim, do nada, eles não eram pessoas assim de demonstrar muito afeto, daí agora a mãe tá tipo toda tocando no pai, se beijam, não sei o que, e daí ela fica tipo, gente, o que tá acontecendo, sabe? A família toda vai então pra Aspen, que é onde isso vai acontecer, e eu acho que esse é um ponto alto assim do livro, que ele tem muito a atmosfera do frio. Eles falam da neve várias vezes, do frio, eles fazem os passeios de trenó, eles vão, né, eles todos estão nessas casas na árvore luxuosas que não destroem o meio ambiente, que elas são encaixadas nas árvores. Então dá uma vontade, assim, lendo. Eu acho que esse é o livro que foi mais feliz dos três até agora, em criar essa atmosfera de frio. Eu fiquei com muita vontade de ver neve, que é uma coisa que eu tenho vontade, eu nunca vi, assim, de verdade. Eu tive um mini detalhezinho de neve quando eu tava em Praga, que tem vlog de Praga, inclusive, vou deixar aqui em cima, que nevou no último dia e foi lindo, assim, tipo, caiu um floquinho de neve no meu cílio e tal. Mas essa neve grande, assim, que eles descrevem esse branco cintilante da neve e tal, as montanhas ao redor, então é tudo muito idílico, assim, é toda essa paisagem do frio que contribui muito pra história e que seta o tom da história também, porque eles estão sempre meio que fazendo coisinhas cozy, ou estão dentro da cabana, ou estão fazendo, sei lá, estão andando pela neve. Aí tem uma nevasca que também vira um empecilho climático ali que prende dois personagens juntos. Então o clima ali de frio e de Natal tá muito presente. Eu achei que foi muito gostoso, assim, um dos pontos altos desse livro, deu muita vontade de ver neve. O Natal tá bem presente também, né? Porque é isso, eles ficam comparando esse Natal com o Natal dos todos os outros anos da tradição deles. Mas ao mesmo tempo, acho que o protagonista é mais o frio, mais esse inverno do que o Natal em si. Essa ideia de família e segredos é algo que eu acho que sempre pode ou render algo muito bom ou ficar meio chato. Esse livro Os Veranistas que eu citei mais pro começo da resenha, eu achei uma chatice sem fim, muito também porque os conflitos foram solucionados do nada e ficou aquele clima meio chato assim da história acontecendo e deles se escondendo as coisas. Eu acho que aqui a autora conseguiu muito bem criar essa atmosfera, dá super pra entender porque que cada personagem age do jeito que age, faz o que faz e como essa estrutura aí dessa família perfeita, né, que cada um performa um papel e tem um estereótipo ali, a filha mais velha, que ela é autossuficiente, que ela não gera problema nenhum, que ela cuida da irmã mais nova, tem um fardo, enquanto ser a mais nova, que todo mundo decide a vida dela, também tem um fardo, enquanto ser o pais que continuam casados também tem. Então dá pra notar, assim, a fragilidade dessa família perfeita e como ela meio que só existe se todo mundo realmente continuar mentindo um pro outro, porque a vida acontece, as pessoas são falhas, tem um monte de problema acontecendo, as pessoas mudam. Se eles, né, falam, eu odeio a medicina agora, sei lá, esse papel da filha médica bem-sucedida, o orgulho dos pais, talvez se rompa. Assim como os pais divorciados, então cada um deles tá lidando muito com os seus papéis, os papéis que desempenha dentro de uma família. E acho que esse é um assunto, né, que todo mundo consegue se relacionar, mais ou menos, mas todo mundo consegue se relacionar porque isso ainda é muito forte e muito presente. E é por isso que essa mudança de ambiente, então eles irem aí pra outro lugar, serem tirados, arrancados do lugar de conforto deles, também é um plot aí que faz o livro andar, né, e que esses dilemas todos são muito mais evidenciados porque eles não conseguem ir pra casa fazer aquele fim de semana ali, aquele feriado, né, aquela semana de feriado falsa de todo mundo fingir que tá fazendo as coisas como sempre fez. Eles não vão ter a casa, não vão ter a decoração, não vão ter todas essas muletas que colocam eles nesses papéis. E quando tu sai do lugar de conforto, talvez tu vai ter resultados inesperados, sejam eles positivos ou não, mas isso mexe o livro, faz com que o livro ande também, porque eles vão ser confrontados por várias situações aí que vão obrigar eles a ter que encarar a verdade. E essa verdade vai ser encarada aos poucos, né? Mas esse não é um livro que enrola. Eu sinto às vezes, né, nessas leituras de Natal específico, assim, o livro anterior, muito em específico, tinha uma conversa ali de 5 minutos que não acontece o livro todo, e o livro todo fica se arrastando pra eles terem um desfecho no final.
Então o livro fica atrasando o seu próprio desenvolvimento porque ele tem uma ideia mais pro fim e aí tem que ficar esperando até chegar ao fim pra gente poder ter essa ideia executada. E aqui isso não acontece. Eu achei o livro muito legal, assim, o jeito com que ele soluciona as suas questões e como ele coloca esses personagens ali como família, né, se confrontando e tal. Eles vão brigar, eles vão ter conversas super difíceis. Não é que é legal ter as conversas que eles estão tendo, mas eles vão ter mesmo assim. E aí, não é que todo mundo vai ser emocionalmente maduro e bem resolvido. Vai sair alguém correndo, batendo uma porta, gritando um com o outro, depois volta todo mundo, pede desculpa. Porque eles são pessoas, né, que têm camadas, que têm emoções, que têm limitações também. Mas todo esse plot aí dos pais, por exemplo, né, que percebem ali que eles ainda gostam de passar tempo juntos, ainda se amam, mas eles tinham deixado o relacionamento murchar com as obrigações da vida, com ser pais, com todas as obrigações do dia a dia, o capitalismo. É difícil, né, manter relações. Então, nesses anos todos, isso foi se perdendo, esse momento de passar tempo juntos, de valorizar a relação deles e tal. E aí, eles vão se dar conta disso vivendo essas oportunidades ali que dão pra eles, esses passeios que a sogra, né, da Rose organiza e tudo mais, jantares chiques. Eles veem tudo isso e eles começam a se dar conta, assim, de nossa, por que a gente não fez isso antes, né? Claro, tem uma questão financeira também, mas, tipo, por que a gente não tirou tempo um pro outro? Como é que tu nunca me falou tal coisa? E eles entram ali, então não é só que, eles se olham ali, veem aquelas experiências que eles estão tendo e decidem voltar ao casamento. Não, eles começam a conversar cada parte do casamento deles que eles acham que deu errado. Então eles começam a entrar em várias camadas ali da relação deles e terem uma conversa muito honesta, assim, que é muito bonito ver os personagens se desenvolvendo dessa maneira, sabe? Através do diálogo. Porque no fim das contas, não tem. A gente às vezes tem essas coisas meio mágicas em livro de romance, assim. Aí acontece tal coisa, ou alguém te fala ali, né? No caso do último livro, tipo, alguém vai ter que te falar que tal coisa aconteceu pra vocês quebrarem, romperem esse conflito e ficarem juntos. Aqui não, aqui é o bom e velho. Se ninguém conversar, nada vai pra frente. E todos os personagens conversam e são conversas interessantes. Aprendam livros que lemos antes de hoje, sabe? Dá pra a gente solucionar os nossos conflitos através de maneiras mais verossímeis e mais honestas mesmo, né? Assim, que não fica ninguém, todo mundo com maturidade emocional, -2, e aí vão desenvolver um romance, vão se apaixonar, sendo que ninguém consegue nem conversar, sabe? Acho que isso tinha me incomodado um pouco nas outras duas leituras e que nessa aqui foi muito legal, assim, de acompanhar esses personagens como pessoas que estão evoluindo ali. Tava todo mundo num momento meio sombrio da vida, mas que eles começam a conversar e todos eles se amam e começam a conversar e as coisas vão se resolvendo, mesmo que sejam conversas que dentro da cabeça de cada um pareciam gigantescas, monstruosas e horríveis, sabe? E aí às vezes elas podem ser mesmo, e às vezes elas podem ser surpreendentemente positivas também. É um livro muito gostosinho, que vai falar bastante sobre recomeços. Tem muitos personagens aqui recomeçando, seja aos 30, seja aos 60, e eles vão ficar se perguntando ali, né, as pessoas que estão nesses recomeços, se é muito tarde pra recomeçar. E nunca é, né? E acho que elas vão chegando nisso também de um jeito interessante e contando muito com a gentileza e o afeto uns dos outros. Então as mudanças que eles querem ali, sejam, né, da própria família, dos pares românticos que elas têm, né? Elas vão contar com muito apoio, assim, com muito afeto pra fazer essas mudanças. E que é muito importante também, né, pra quem tá querendo fazer uma grande mudança, assim, na sua vida e tal, contar com o afeto de outras pessoas faz com que tu te sinta menos sozinha, menos desamparada, assim. E acho que o livro constrói bem essas histórias e tu torce pra que todo mundo seja feliz e encontre seus próximos caminhos, assim. Estar em família é um tema muito, acho, presente em Natal, né? Natal é uma data muito de estar com a família. Ter um livro natalino que é de romance também, mas que traz todas essas questões familiares e traz a família como um lugar de apoio, mas também que te traz essa pressão absurda de como tu tem que ser, de como tu tem que agir, de tu ter que ser sempre aquela pessoa, né, na tua família, e meio que a tua família te enxerga ainda com aquela personalidade que tu tinha como criança, ou às vezes vai ter dificuldade de respeitar teus limites, enfim. É um tema que eu acho que super tem a ver, assim, com a data, né? E acho que pode ser um livro interessante, tanto pra dar aquele espírito natalino pra quem tá precisando, mas também pra, talvez, motivar aí as conversas difíceis que cada um precisa ter com as suas respectivas famílias. Não precisa ser na ceia de Natal, né, gente? Mas
Acho que o livro mostra, né, que, claro, aqui a gente tá falando de uma obra de ficção e de problemas específicos, e aí cada um sabe onde toca, né, nas suas questões, mas é um livro que também traz esse tema, assim, de um jeito interessante, né, de como a gente ser honesto sobre as coisas. Às vezes parece assustador, mas é a única solução pra gente ter relações melhores e mais saudáveis, assim, então fica meio que essa mensagem. É um livro que tem uma mensagem positiva no final, tem um final feliz, café da manhã com todo mundo junto no Natal, novas tradições ali dessa família que vai agregando mais gente. A gente tem problemas, tem tensão, tem muito afeto. Ai, gente, isso, sentar e conversar, sabe? Tô monotemática, mas é importante. Vamos pôr aí na nossa resolução do ano que vem, se for o caso, ou já começar agora mesmo. Mas ele é um livro divertido, os personagens estão bem construídos, essa jornada de cada um deles é interessante. Acho que o casal mais fraco aqui é justamente os que estão se casando, que meio que, ai, tanto faz também o que vai acontecer com eles. Acho que os outros dois núcleos da história são bem mais interessantes. Mas até o deles, que é mais fraco, eu gosto de ver a Rose também percebendo que ela pode, né, que ela está se transformando em outra pessoa, longe da família. E aí quando a família vem, ela começa a ter esse dilema de tipo, ai, mas eu não consigo me impor tanto com eles, porque eles sempre me tratam, né, como se eu fosse essa criancinha indefesa. Mas eu já tô sendo, longe deles, essa mulher que se impõe, que fala as coisas, então eu preciso transformar isso em algo com eles, eu preciso conseguir ser essa pessoa com eles também, então acho que esse dilema dela também é interessante, assim. Então eu venho com muita alegria dizer que essa foi uma leitura boa, gente, depois de 2 semanas tendo um livro médio e um outro ruim. Se você assistir a resenha do Amor 5 Estrelas, você vai ver que eu reclamei muito, e quem gosta de resenha reclamando tem um prato cheio. Mas depois de tudo isso, a gente tem um livro 3 estrelas e meia, e eu só não dei 4 porque eu acho que eu li livros, assim, na categoria livros que eu li esse ano, tem livros que eu dei 4 estrelas que eram melhores do que esse. Mas, se eu fosse pensar só em livros natalinos que eu já li, seria 4 estrelas com certeza. Então fica aí a avaliação a seu critério, se é 3,5 ou se é 4. Bom, gente, é isso. Acho que hoje foi uma resenha até mais curtinha, assim, porque tinha bastante coisa positiva pra falar. Mas eu também não quero entrar tanto nas conversas e nas nuances pra também você poder se divertir com a história. Me conta o que você achou do vídeo nos comentários. Me conta se você leu, se ficou com vontade de ler. Se leu algum dos outros livros da maratona também. Eu amo saber, respondo tudo. E adoro que a gente sempre bata papo aqui. A ideia não é só eu ficar falando sobre livros sozinha, é a gente conversar. Vamos falar então do próximo livro da nossa maratona, livro 4, que vem com vídeo novo semana que vem. A gente vai ler um livro que acabou de sair, o grande lançamento natalino pra mim desse ano, que chama Com o Coração nas Nuvens. Eu li ano passado em inglês e adorei. Não falei nada porque não estava traduzido, mas agora eles traduziram, então eu vou reler, porque eu também já não lembro, minha memória é horrorosa. Mas já sei que vai ser uma ótima leitura. Foi ele que me motivou, inclusive, a esse ano começar a procurar livros natalinos pra gente fazer essa maratona. Nos encontramos, então, muito em breve. Um beijo e até o nosso próximo chá!